Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor da área de Humanas, e eu quero ajudar você agora a resolver uma questão de filosofia que traz um dos autores mais complexos, né, do pensamento filosófico de todos os tempos, que é o pensador alemão Immanuel Kant, tá certo? Antes de você partir para a leitura, tenha sempre em mente as principais ideias do autor, tá certo? Todo autor tem aquele conjunto de conceitos que são mais importantes, e é bom você estar munido desses conceitos, tá certo? Vamos analisar aqui a questão 78 da prova de 2019, da prova azul. Questão 78 traz aí dois textos, um do próprio Kant, né, na Crítica da Razão Prática, e temos aí um poema, um verso que brinca um pouco com as palavras de Immanuel Kant, tá certo? Se lembra que Immanuel Kant viveu grande parte da sua vida no século XVIII, ou seja, um momento em que o pensamento científico está se reformulando, né? Sobretudo com a forte influência do pensamento iluminista, que enfatiza a verdade a partir da observação e da empiria, tá bom? Com base nisso, pessoal, veja, o pensamento iluminista rompe com aquela metafísica que compreende que a verdade não precisaria, né, propriamente da observação. A empiria, a observação, né, aquilo que é capaz de ser captado pela nossa sensibilidade, é fundamental para os iluministas na elaboração do saber científico. Veja o que Immanuel Kant diz. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. Dois pontos. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Veja, se você reparar, quando ele fala em mim, algo sobre mim e algo em mim, ele está colocando aí, ele está analisando onde é que fica a figura do sujeito. Algumas coisas estão dentro da pessoa, dentro do sujeito, dentro do pensador, outras coisas estão fora, certo? Essas coisas que estão dentro, né, essas coisas que são enraizadas em você, né, que é o que se chama de moral, a moral que você vai enraizando. Inclusive, Kant é um autor também que vai se dedicar bastante à temática da moralidade, né, quando ele fala, por exemplo, do imperativo categórico, aquela coisa que é moral ou não, depende. Isso, se acontecesse com todas as pessoas, se tal comportamento seu fosse praticado por todas as pessoas, certo? O mundo ia ficar bem? Se ficasse bem, seria um comportamento moral, tá certo? Basicamente isso. E esse tipo de coisa é incorporada pelo sujeito. Isso não tem a ver, por exemplo, com a realidade observada, as leis físicas, por exemplo, aquilo que existe independentemente da existência humana. Aquilo que se manifesta. E aí, para que você perceba um detalhe, Kant tem dois conceitos interessantes, que eu vou até escrever aqui as palavrinhas para você, porque talvez não fique tão claro se eu apenas falar, tá bom? Kant diz o seguinte, existe uma realidade que ele chama de númeno. O que é o númeno? Númeno é a realidade em si, é aquilo que existe, ponto, certo? É a coisa em si, as coisas em si, ponto, é o que ele chama de númeno. Tá bom? Só que algumas coisas se manifestam para nós, outras não se manifestam. Ou seja, a gente vê o mundo, mas quem disse que isso que a gente está vendo é o mundo inteiro? Quem disse que o meu olho é capaz de abarcar toda a realidade? Quem disse que a nossa cabeça, a nossa mente é capaz de apreender, de ter conhecimento sobre toda a realidade? Ou seja, tem coisas que existem, e tem coisas que existem e são captáveis, são observáveis, se manifestam para nós e a gente pode apreender. Isso é o que se chama de fenômeno. O que é o fenômeno? O fenômeno é a realidade como ela se apresenta, tá certo? Portanto, se você reparar, o númeno é aquela verdade que é inalcançável, que a empiria não consegue chegar. Um exemplo, quando você pensa nas temáticas divinas, né? Veja, a existência de Deus é algo que eu posso verificar empiricamente com essa metodologia científica? Não, tanto é que está no campo da fé, né? Não está propriamente no campo da observação empírica, como você observa o comportamento dos astros ou o comportamento dos seres vivos, tá certo? Portanto, algumas coisas são coisas em si, existem e ponto final. Outras são capazes, elas podem ser observadas, elas se manifestam, e essa manifestação é o que você chama de fenômeno. E nós só temos acesso a isso. Nós só temos acesso ao fenômeno, tá bom? E aí quando ele fala aqui, o céu estrelado a gente não pode observar
o céu estrelado? Então, é o fenômeno. Se há uma lógica por trás disso, ainda que a gente não é capaz de perceber, é o que se chama de númeno, tá certo? Então, existe uma realidade que eu observo, está fora de mim, e existe uma realidade que eu incorporei, que é a moralidade. Por isso que ele fala, duas coisas me encantam, o céu estrelado sobre mim, ou seja, fora de mim, um mundo fora de mim, mas que eu posso observar, e um mundo dentro de mim, que é a moralidade, que eu incorporei, tá certo? O texto 2 fala o seguinte, duas coisas admiram, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Veja, se você reparar, há uma inversão, né, da temática aí, a dura lei cobrindo-me, porque a lei é uma questão moral, né? A lei é uma coisa moral, é uma fabricação humana, né? As leis humanas, a dura lei cobrindo-me. É como se nós naturalizássemos a lei para o Kant, só que aqui, essa pessoa está percebendo que ela não naturalizou. Existe uma lei que fica me forçando, mas que eu sei que não parte de mim, certo? E existe o céu estrelado. Como é uma poesia, é a ideia de que a natureza se manifesta dentro da pessoa, tá certo? Então é uma inversão da ideia de Kant. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Veja, ela quer saber, o enunciado quer saber qual foi a ideia que foi invertida, tá certo? Existe uma ideia de Kant, tá aqui a ideia, tal. Essa ideia foi invertida pela poeta. A questão quer saber qual foi a ideia que foi invertida. A alternativa A fala, possibilidade da liberdade e a obrigação da ação. Não, na verdade você repara que o texto de Kant não fala da possibilidade de liberdade, né? Fala apenas de uma distinção entre aquilo que está em nós e aquilo que está fora. E além do mais, aquilo que eu posso observar e aquilo que não consigo observar, que é inalcançável. Essa coisa que é inalcançável é o númeno. As coisas que você consegue captar é o que você chama de fenômeno, tá bom? Então, ele não fala propriamente da ideia de liberdade, então já está errado a alternativa A. Alternativa B fala a prioridade do juízo e a importância da natureza. Veja, essa palavra a prioridade vem de a priori. E a prioridade do juízo, ou seja, aquelas ideias que você tem a priori. Essas ideias que você tem, que você chama de ideias a priori, é o que Immanuel Kant chama de horizonte. Horizonte. Veja, é uma espécie de pré-saber. Quando você faz uma pergunta, pessoal, você que está me ouvindo aqui agora, quando você faz uma pergunta, você não faz uma pergunta do nada. Para que você pergunte algo, você já tem que ter um pré-saber. Um exemplo, eu quero saber, vou lhe fazer a pergunta, quanto é 2 mais 2? Já existe um pré-saber aí. Antes de você saber que 2 mais 2 dá 4, você sabe o que é um número. Entendeu? É como se fosse um pré-saber. Quando você pergunta assim, por que a Terra gira? Quando você pergunta isso, você já tem um pré-saber. Você sabe o que é rotação e você sabe o que é a Terra. Tá bom? Isso é o que o Immanuel Kant chama de pré-saber. Tá bom? É o horizonte, é o juízo a priori. Em momento algum ele fala disso também no texto. Os conceitos aqui não são os conceitos de horizonte, e sim de fenômeno e númeno. Coisas interiorizadas e coisas observadas. Tá bom? Alternativa C fala necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Veja, ele não faz aqui uma crítica da metafísica. Ao contrário, ele propõe uma superação da metafísica. Isso é o que o pensamento do Kant fala. Só que além do mais, ele fala isso, mas ele não fala no texto. Não são essas as ideias que estão invertidas. Ele não inverte, não há uma inversão, a poeta não faz uma inversão da boa vontade. Em momento algum também a questão da moralidade aqui, da vontade, aparece. Aparece uma lei moral, mas ele não diz qual moral. Então, a alternativa C também está errada. A D fala prescindibilidade do empírico, e autoridade da razão. Realmente, Kant superdimensiona o empírico e a autoridade da razão, mas essas ideias não estão invertidas, não são coisas opostas aqui, certo? Há duas ideias que são opostas. As ideias de empiria e razão são complementares, elas não se opõem. Portanto, a alternativa D também está errada. E a alternativa E fala interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Veja, o fenômeno do mundo, aqui o céu é o fenômeno, você pode observar. E a interioridade da norma, a moral em mim. Tá certo? Os dois conceitos aqui, ó. A norma que você interiorizou
e o fenômeno que acontece no mundo, né? O céu estrelado é o fenômeno, você pode observar. E a lei moral, aquilo que foi interiorizado em você. Por isso que a única alternativa possível é a alternativa E. Eu espero ter ajudado, uma questãozinha difícil, então se você entendeu, o seu nível está muito bom, tá bom? Um forte abraço, se cuide e vai dar tudo certo. Até mais.